Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Neuropídia, que é um projeto idealizado pela ProNeuro, equipe de neurologia de Ribeirão Preto, que o objetivo é te deixar em dia com os mais diversos temas da neurologia de maneira prática, direta, sem firulas, direto ao ponto. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou o Frederico Alessio Alves. E hoje a gente está com o Trajano Aguiar, nosso colega neurologista pela USP de Ribeirão Preto, com especialidade em neuromuscular e neuroimunologia, nosso especialista em doenças neuroimuno da clínica. É um prazer te ter aqui, Trajano. Obrigado, vai ser uma honra aí participar. Só para fazer um disclaimer, né? A gente, para quem assistiu os episódios anteriores, não é que eu só tenho essa camisa não, tá, pessoal? É porque a gente gravou tudo no mesmo dia. E essa camisa, assim, foi suada pra conseguir, assim, da minha parte, porque ele queria vir com roupa de jiu-jitsu. Então, Você acha que não vai rolar? Eu falei assim, por favor. Não, eu vou vir mais decente. A gente tem que mandar temas, trajes, né? Então, hoje, Trajano, a gente vai comentar sobre um tema quente da neuroimunologia, que é o MOGAD, né, as doenças associadas ao anticorpo anti-MOG, né? Esse anticorpo, ele é um anticorpo mais recente, a gente não ouvia falar muito de MOGAD. Eu, como sou muito nova, já ouvi, eu não sei você, Fred. Eu sempre ouvi falar. Então, assim, é uma doença que tá com o fenótipo em construção, e acho muito importante a gente abordar isso, só que o foco hoje não vai ser no tema como um todo. Eu quero falar com você, assim, como que a gente faz o diagnóstico, assim, quem eu investigo, como eu investigo, por que eu devo investigar. Só que antes da gente começar a te bombardear de pergunta, Trajano, me faz um resuminho, o que é MOGAD, como se fosse explicar para uma pessoa assim que não, assim, um leigo, um paciente, um R1, tenta explicar de uma forma bem clara. É pra gente mesmo. Então, mas eu tô tentando falar como se a gente, assim... De maneira resumida e bem direta, MOGAD, né, ou doenças associadas ao MOG. MOG é um antígeno que a gente tem na bainha de mielina do sistema nervoso central. É uma doença autoimune, onde você tem um ataque autoimune. Depois a gente pode entrar até nos pormenores, assim, de como que esse ataque acontece. Mas é um ataque autoimune a esse tipo de proteína, levando a uma doença desmielinizante. Então, vai entrar dentro do espectro das doenças desmielinizantes, como esclerose múltipla, neuromielite óptica, né, o GFAP e outras que estão aí a serem descritas, né, e sendo descritas, né. Você comentou que é uma coisa nova, e de fato é uma coisa nova. Só que esse novo é o que a gente entende hoje. Porque, muito provavelmente... Isso que eu vou falar talvez não é tão consenso, mas muito provavelmente, lá em 1890 alguma coisa, o Eugène de Vic, né, que é o cara que descreveu a neuromielite óptica, né, a doença de de Vic, ele descreveu uma mulher de 45 anos que abriu uma neurite óptica bilateral, extensa, concomitante a uma lesão desmielinizante medular em coluna torácica baixa. Ele viu, acometeu o nervo óptico, acometeu a medula, então isso é uma neuromielite óptica. Eu esperava que você fosse trazer esse termo em francês, que ele descreveu em francês. Eu vou ficar te devendo. Mas, muito provavelmente, se você for fazer uma análise de fenótipo do que a gente tem hoje, talvez isso era um MOG. Ou um MOGAD. Então, a doença de de Vic clássica, a descrição clássica, muito provavelmente já era um MOG. Então, é uma doença mais antiga. E o anticorpo MOG, ele é da década de 80. A gente já tinha identificado o MOG na década de 80. Só que a gente tinha identificado ele por ELISA. Ou seja, a ELISA usa a técnica, né, da proteína, ela está desnaturada. Então, ela é como se fosse uma proteína linear. Ela não está na sua forma, na sua conformação em vivo, né? Ela está linear. Então, ela linear, ela expõe muitos antígenos que em vivo ela tão guardadinhos ali. E aí esse MOG começou a vir positivo em esclerose múltipla, em pessoas saudáveis, em pessoas com outras doenças, e meio que foi deixado de lado. Até que aí no começo dos anos 2000 a gente começou a ter, primeiro,
a descrição dele, né, em radioimunoensaio, né, em pacientes que tinham ADEM. Depois esse fenótipo foi crescendo, a gente começou a descrever no método CBA, que é o que a gente usa hoje, né, o Cell Based Assay, o método atual, que é o recomendado, e a partir daí, depois de 2011, em direção até agora, os fenótipos foram acrescentados, e hoje a gente vai conversar aí dessas minúcias, mas é uma coisa mais antiga, talvez, né? A gente não viu lá, tá? Ô, Trajano, cara, você explica de uma maneira super prática. Eu queria entender para quais pacientes, então, que a gente vai desconfiar. Você tá falando dos perfis de pacientes com, né, EM, com NMO, e como é que a gente vai olhar? Porque desmelinizante, às vezes, pra gente é tudo. Desmelinizante, você entra naquele limbo super difícil de resolver. Então, para quem que eu preciso desconfiar para daí ou acionar um neurologista ou, de fato, pesquisar a MOGAD? Certo. Até pouco tempo atrás, em 2023, a gente teve um consenso, né? Foi publicado na Lancet, onde a gente conseguiu orientar isso um pouco melhor. Até um tempo atrás, andava meio com a rédea solta. Então, ia se solicitando MOG para todo tipo de doença desmelinizante, né, praticamente. E aí começou a vir um monte de fenótipo diferente, MOG positivo, onde era publicado inicialmente, mas que talvez não era de fato a doença, né? E em 2023 veio esse consenso para de fato uniformizar a investigação por uns pontos que eu vou colocar. Mas as doenças principais, os fenótipos principais que a gente tem que pensar em MOG são os seguintes. Então, o paciente que tem um ADEM, né, a encefalomielite disseminada aguda, geralmente é em criança, mas adulto também, a gente tem que pensar no MOGAD, no MOG. As mielite longitudinalmente extensas, principalmente aquelas torácica baixa, pegando cone medular, centro medular e tal, é um fenótipo. A neurite óptica, tá? Neurite óptica geralmente também grave no início, com dor, edema de papila, acometimento bilateral muitas das vezes, sequencial também, né? Acomete um lado, dá um tempinho, já acomete o outro, de maneira grave. Mais recentemente, os fenótipos que eles chamam de encefalite cortical. Então, pacientes às vezes abrem um quadro de cefaleia, um quadro que parece uma cefalite infecciosa mesmo. Quadro de cefaleia, às vezes até um pouco de aumento da pressão intracraniana, pleocitose razoavelmente importante, predomínio linfocítico. E aí a gente às vezes fica ali pensando que é um quadro infeccioso, vem tudo negativo, depois de um tempo começa a aparecer lesão desmelinizante no quadro agudo. Isso é um quadro que também sugere encefalites, lesões desmelinizantes agudas em tronco cerebral. Então, é um ponto, é uma síndrome clínica bem consolidada para a gente pensar no MOG. E aquelas lesões ou multifocais, que não fecham critério para neuromielite, para esclerose múltipla, ou às vezes até, principalmente isso acontece mais em criança, aquela lesão monofocal. Você tem uma lesão desmelinizante única ali, meio tumefativa, mal assim. Esse é até um fenótipo de esclerose múltipla, né? Mas assim, é parecido, isolado ali na criança que você trata, some. Então esse é o fenótipo que a gente pensa em MOG. Isso é muito importante, porque é o seguinte, a especificidade do teste para o MOG, ela não é 100%. Ele é 97%, 97% alguma coisa. Se a gente for comparar, por exemplo, com a neuromielite óptica, que a especificidade do teste pelo CBA também é 100%, isso fala assim, tem uma diferença de 3%, 2%, então dá pra gente testar todo mundo e ver, né, quem que vai vir positivo, quem que vai vir... Não funciona bem assim, porque quando você pega, já tem trabalho sobre isso, quando você pega o teste pro MOG, que não tem uma especificidade ótima, 100%, é muito boa, mas não é 100%, e expõe pacientes de baixa probabilidade pré-teste, síndromes desmelinizantes qualquer, que fecha critério para esclerose múltipla e tudo mais, ou outras doenças, enfim. Essa diferença de 3, 2 e poucos % de especificidade pode gerar uma diferença de valor preditivo positivo de quase 30%. Então, o valor preditivo positivo de um teste para MOG em uma população de baixo risco vai ser em torno de 70%.
Então você vai começar a, às vezes, receber diagnósticos de... vai vir teste positivo em paciente que não tem suspeita clínica. Então, esse é um grande ponto, assim. Identificar essa pergunta que o Fred fez é muito importante. O fenótipo está em construção? Está em construção. E a gente tem que entender isso. Então, tem situações que, às vezes, a gente vai fugir do que está no livro ali. Mas, se a gente fugir disso... tenha em mente que uma interpretação um pouco mais elaborada vai surgir aí desse caso. Vai ser necessitada ali. Ainda nessa pergunta, antes de eu passar para a próxima relacionada ao teste, Trajano, você falou de essa variabilidade fenotípica. Eu já ouvi falar de FLAMES. Me explica isso dentro do MOG. O FLAMES é um tipo... um acrônimo, né, do tipo de encefalite, né, um tipo de encefalite associada ao MOG, onde você tem uma alteração unilateral no flare, né, tem um quadro, basicamente você vai abrir um quadro de encefalite, um quadro meningoencefalítico inicialmente, e depois, inicialmente a gente achava que ficava restrita ali, aquela encefalite cortical, mas depois muitos pacientes evoluem com síndromes desmielinizantes clássicas, né. Foi interessante você tocar nesse assunto, que tem um ponto que não está no critério de 2023, mas que tem sido descrito, né, a gente falando de meningoencefalite, que é um tipo de meningite asséptica associada ao MOG. E muitas das vezes ele também vai abrir um quadro de meningite asséptica isolada, sem um quadro encefalítico, porque no FLAMES às vezes você vai ter alteração de sinal já cortical e tal. Esse você não vai ter nenhum tipo de alteração de sinal inicialmente, só um quadro de meningite a princípio, que depois vai virar uma síndrome desmielinizante. Não está no critério ainda, porque não tem, vamos dizer assim, não é um fenótipo tão sólido, mas talvez no próximo, né? Junto com, às vezes, outras características do tipo, uma lesão desmielinizante que melhora completamente com o tratamento, não deixa aqueles black holes, com banda oligoclonal negativa, que tudo isso não tá no critério, né? Mas talvez no próximo, a gente acumulando conhecimento em relação a isso, vá ajustar esse próximo consenso. Joyce, eu posso fazer uma pergunta só, muito rápida para ele? Tava pensando aqui o seguinte, você falou de o paciente abrir o quadro de encefalite, não é comum ele vir com alterações de substância branca às vezes, né? Fica aquelas alterações corticais. Então, não é nessa hora que eu vou já abrir para todo mundo que tem, por exemplo, alteração de substância cinzenta, você já pedir. É na hora que ele progride para essa... Não necessariamente. Hoje até teve até o consenso de encefalite, que saiu agora aqui do brasileiro mesmo, né? Onde, principalmente para criança, já se orienta pedir o MOG dentro daquele painel. Já desde o começo. Então, o quadro de encefalite, por exemplo, você pensando num quadro de encefalite autoimune, lógico, dá para extrapolar para adulto também, mas principalmente para criança, a gente já acrescenta dentro daquele painel, né, que a gente tem lá de vários anticorpos, acrescentar o MOG. Legal. Porque tem fenótipos de encefalite e às vezes não vai ficar tão, né, direitinho do jeito que a gente entende. Às vezes vai ter uma certa variabilidade. E isso foi um ponto importante, assim. Então, hoje a gente coloca o MOG para investigação de encefalite também. Trajano, você comentou sobre os ensaios, né, para poder fazer o diagnóstico, né? Quando uma doença não tem um biomarcador, a gente fica com um pouco de, às vezes, de insegurança, tem que acompanhar o paciente para ver se vai fechar os critérios, né? Anticoporina e MOG tem esse biomarcador para poder definir a doença. Só que tem que saber como testar, né? Porque senão você pode ter falsos positivos, falsos negativos, e isso impactar no tratamento do paciente. Então, como que eu testo? Assim, você falou do ELISA, do CBA, tem diferença também do CPA entre algumas técnicas, né? Me explica melhor sobre isso. ELISA a gente não usa na prática. Tá. Então, assim, veio um teste por algum motivo, eu não sei também se tem atualmente laboratório fazendo ELISA de rotina, enfim. Brasil você vê mais CBA. Já essa meio que padronizado, assim. Mas se você receber um MOG ELISA, é difícil, assim, você prosseguir a investigação. Então, geralmente, o que a gente tenta usar são métodos onde você vai ter a expressão desse MOG de uma maneira... de um jeito conformacional semelhante ao que é em vivo, certo? E para que a gente consiga esse aspecto, né, essa estrutura proteica nesse sentido, expressando os epítopos que de fato são expressados no sangue, a gente tem duas maneiras principais. Ou a gente pega o tecido vivo mesmo, cultiva ele e faz, que é o CBA, né, o Cell Based Assay Live, né, que é o in vivo, ou a gente faz, só que isso é muito caro
né? Isso é muito difícil de ser mantido, é difícil de ser transportado, então é difícil você extrapolar para uma via comercial, que é o que a gente usa na prática. Então a gente acaba usando um método semelhante, que é o antígeno fixado. Que facilita o transporte e tudo mais. Só que esse processo de fixação, ele pode fazer com que a gente perca alguns epítopos. Só que já tem estudo mostrando que a variabilidade de resultado entre esses dois métodos, ela é relativamente pequena. Mas, lógico que isso varia de trabalho para trabalho, mas pode chegar a 10%. Então, por exemplo, um paciente que eu testei, veio negativo, mas eu tenho uma autossuspeição, fiz com fixado. Eu poderia tentar depois com o método celular em vivo? Exato. Esse que é o grande ponto. Então, por exemplo, tem uma alta suspeita clínica. E aí, dentro dessa alta suspeita clínica, a gente tem algumas armadilhas que a gente tem que ficar atento. Pô, é uma alta suspeita clínica, veio negativo, mas eu dosei depois do pulso. Então, às vezes, não é o método em si, né? Às vezes foi o momento. Mas beleza, vamos lá. Estamos um paciente que ele tem uma suspeita clínica alta, preenche aqueles critérios lá de 2023, aquela coisa toda. E aí eu vou submeter ele ao teste do MOG. Então eu vou testar o MOG no sangue, certo? No sangue, para um método onde a proteína vai estar na sua forma conformacional, que é o CBA. Eu não preciso parear sangue líquor. Não precisa parear. Pelo menos no primeiro momento, não. Mas aí depois a gente vai discutir sobre isso. Fiz no sangue, e aí ele, por algum motivo, veio negativo. Certo? Beleza, a gente tem alguns caminhos e algumas possibilidades aí. Pode ser que ele seja negativo porque ele é negativo mesmo, ou pode ser negativo porque por limitação do meu método. O que é recomendado geralmente é o seguinte: veio negativo, então eu posso eventualmente completar ou prosseguir a investigação com a dosagem no líquor ou e no sangue pareado, mas igual você tinha comentado, mas por um método live, né? Um CBA em vivo. Então, no primeiro momento, a gente não pareia com líquor. Num segundo momento, você pode fazer isso. Existe uma variabilidade na literatura também variável de pacientes que são positivos só no líquor, mas tem uma série que às vezes mostra até 30%. 30% mas a maioria é menor, entendeu? A maioria é menor, mas assim, só para trazer um dado aí. Só que aí, assim, a gente acaba na prática, às vezes, fazendo esse próximo passo com o método CBA fixado, né? Porque assim, a gente não tem acesso, isso geralmente está restrito a laboratórios de pesquisa e tal. Só que a gente sabe também que acrescentar o teste no líquor com outro método fixado e no sangue, né? Por outro método. Então você fez um método por CBA fixado, e aí você faz no líquor e no sangue depois pelo mesmo método, acrescenta pouco o diagnóstico. Entendeu? Então, assim, no critério diagnóstico, você consegue dar diagnóstico de MOGAD com teste no líquor, tá? Mas geralmente a pessoa vai ter que ter uma síndrome clínica lá daquele COR que eu comentei, vai ter que ter um suporte radiológico ou um suporte clínico, então vai ser uma neurite óptica, mas não é qualquer neurite óptica, tem que ser uma neurite óptica, que ela longitudinalmente ela é extensa, às vezes tem um borramento da gordura pérea ali do nervo óptico, tem um edema de papila importante, é grave no início, né? Tem aquele core clínico da neurite óptica, vai ter que ser negativo para antiaquaporina 4, tá? E aí a gente vai admitir eventualmente um teste MOG positivo no líquor. Entendi. Entendeu? E você tem o hábito, pensando que nem todo laboratório faz, né? Eu acho que, às vezes, a gente aqui no interior, ou mesmo, né, você tá na capital, é mais fácil. Se você for pedir o CBA, por conta de convênio, por conta de acesso e tudo, você geralmente recomenda, não, pede um CBA e vê o que vem, ou você já especifica? O subtipo, né? Não, então, a gente pede o CBA, né? E a gente não tem muito esse direito de escolha. Eu penso por conta disso, né? Sim. Então acaba pedindo, a gente sempre bota, se a gente pede o anti-MOG, e geralmente vai vir um método comercial, que é o fixado.
Essa é a realidade. Métodos, não é do meu conhecimento um lugar aqui que faz o live, né? Que faz o CBA em vivo, né? Sim. Então a gente acaba fazendo um jeito meio tupiniquim, assim. A gente faz o fixado, dependendo do caso a gente vai ter que repetir no sangue e no líquor o fixado de novo, já sabendo que talvez não vai trazer não vai acrescentar tanto em potencial diagnóstico. Acho que é isso, assim. Entendi. Outra, Jane, a gente falou bastante agora, né, com relação a você já tirou a Elisa da jogada, ficamos com o CBA, entendemos o que é o CBA, mas agora chegou o teste, né? E daí volta o resultado. E desses testes, várias vezes eles vêm positivo e negativo, esses testes eles vêm às vezes em títulos. Como que é a interpretação? É qualitativa, é quantitativa? Como é que a gente olha para o CBA? O teste, o CBA, ele pode vir de duas formas principais, né? Ou qualitativo, positivo ou negativo, que não é o ideal, ou então com uma titulação, que é o melhor método. Quando ele vem com uma titulação, a gente consegue, principalmente em títulos mais altos, a gente consegue ter um valor preditivo positivo maior em relação a esse exame, certo? Então, mas existem cenários onde a gente consegue lidar com todos esses tipos de resultado. Então, vamos lá. Eu tenho uma síndrome clínica, daquela que a gente comentou, que eu pedi achei que era viável pedir o MOG e veio positivo. O MOG veio positivo com título baixo. O que é título baixo? Menor do que 1/100, em média, no teste lá da Mayo Clinic, que é o padrão, né? É diluição, então? É isso. 1/tanto. Exato. Veio baixo, nesse sentido. Ou veio qualitativo, positivo. Veio positivo, não sei se o título é alto ou não. Eu vou precisar de suporte clínico radiológico. Então eu vou precisar que seja antiaquaporina 4 negativo, né? E eu vou precisar que tenha as características que suportem que aquela neurite óptica tenha um valor preditivo maior de ser associado ao MOG. Então, edema de papila, o borramento lá uma perineurite, um acometimento extenso, acometimento bilateral, ou um ADEM, que às vezes é uma síndrome clínica mais característica, uma mielite longitudinalmente extensa, às vezes torácica baixa, né, centromedular. Então eu vou precisar desse core clínico / radiológico. Se o título vier alto, 1/100 ou mais, eu não vou precisar, apesar de ser importante, eu não vou precisar desse suporte clínico radiológico com tanta veemência assim do que no outro cenário, entendeu? Já vou conseguir dar o diagnóstico direto, entende? Isso daqui, esse cenário de teste positivo ou qualitativo ou com título baixo, ele também serve para o líquor. Então, por exemplo, eu fiz um teste positivo e só veio no líquor, por algum motivo. Ou eu dosei no segundo momento e tudo mais, e veio positivo no líquor. Também vou precisar de suporte clínico radiológico. Entendeu? E um antiaquaporina 4 negativo. E essa questão de como que vem a diluição, né? Porque agora a gente já gravou, né? A gente sabe que fã você tem que ser para alguma coisa, a gente sabe que o VDRL a gente está acostumado, agora então tem mais um, né? Não, exatamente. Agora tem o anti-MOG, que também é diluição. A gente teve aquele paciente, né? Eu tô lembrando agora que compartilhei, por acaso, um senhor que teve uma neurite óptica isquêmica anterior, não arterítica, em teoria, porém atípica. E daí, quando surgiu aí a disponibilidade do MOG, ele me trouxe esse resultado aí, um MOG lá, perdido, com uma diluição. E daí era uma diluição baixa, mas eu não fazia ideia como interpretar, né? Acionei o trajano, obviamente, né? Não sabia nem Elisa, CBA, nem... E daí você comentou sobre esses detalhes, né? Como é que seria... Né, alguns detalhes da diluição, como é que teria que interpretar, algumas coisas que vêm na referência do próprio CBA, não é? O que acontece, assim, um grande ponto, eu acho que foi até uma colega oftalmo te mandou porque veio positivo, né? Daí caiu essa bucha pra mim, sabe? Tipo assim, ó, tem uma noia não arterítica aqui, eu pedi esse MOG e veio positivo, Fred, você vira aí. E eu, neurovascular, conduzindo como uma noia arterítica, como me compete, né? Mas acho que o primeiro ponto... Só um detalhe, por isso que é bom estar numa clínica com vários neurologistas, cada um especialista em uma área, você bate na porta lá e fala... Muitas vezes, dia de quarta, a gente faz isso, assim, né? Fred, não sei quem me ajuda. Então, assim, o primeiro passo, eu acho que é aquela questão, né? Se trata de uma doença desmielinizante? Então, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico fechado de uma noia
não arterítica, de uma neuropatia óptica isquêmica anterior, eu sei que a colega da oftalmo já, assim, quer abraçar, né, quer fazer o diagnóstico diferencial e tudo mais, mas, por exemplo, vai cair naquilo que a gente conversou do início, de aplicar o teste numa Naqueles população 30%. de baixa probabilidade. Valor preditivo. E o teste veio positivo, só que veio positivo num título baixo, certo? Então, pensando que era uma noia, teoricamente era um exame que não... Um achado. Era um achado de exame. Entendeu? Era um achado de exame. Se, por exemplo, se a gente interpretasse isso como uma síndrome desmielinizante, por algum motivo, não só... Aí vai entrar na apresentação clínica, no aspecto de imagem e tudo mais, aí a gente... E viesse com positivo em título baixo, aí a gente, para fechar como MOG, a gente ia precisar das características de suporte. Mas, por exemplo, aí veio esse caso. Noia não arterítica não é um fenótipo clássico, mas veio o anti-MOG em baixos títulos. E é uma pergunta besta. Eu deveria investigar, por exemplo, ressonância de neuroeixo para ver se tem alguma alteração, por exemplo, alguma alteração radiológica aí, que você está perdendo? Não precisa. Mas é difícil, hein? Porque você pega um anticorpo novo... Você ficaria tranquilo? Nem um pouco. Pedi pra ele. Esse paciente fiz neuroeixo. Você acha que eu vou lidar somente com esse mal sozinho? Não julgo. Eu faria a mesma coisa. Perguntei aqui agora porque é uma coisa que eu coragem. Mas eu acho que é isso. Para nós, neurologistas gerais, né, pensando que não é a minha especialidade, né, detonador neurovascular não é uma rotina minha. Você acaba se lidando com um anticorpo. Como é que você exclui, né? Algo que é novo... É difícil lidar com essa segurança de você simplesmente falar, não é. E assim, né? um valor, vamos supor, se você classifica como positivo, você tem um diagnóstico de MOGAD. O tratamento é completamente diferente por uma noia, por uma imunossupressão e tudo mais, assim, impacta lá na frente, né? E os sinais da neurite, né? Acho super legal, né? Você saber os detalhes daquele contexto agudo, né? Então, acho que isso acrescenta muito pra gente, com né? Certeza, com certeza. Do fenótipo em si, né? Sim. Trage, só porque eu fiquei um pouco de dúvida numa parte, né? O paciente teve um surto, né? Um ataque. Certo. Antes de pulsar, você coleta sangue e líquor, certo? E faz a dosagem do CBA só no sangue. Na prática a gente faz isso. Então, assim, a gente tem que sempre antever qualquer tipo de problema, né? Então, e os principais cenários. Então, por exemplo, você tem um paciente com a síndrome desmielinizante que você acha que clinicamente, radiologicamente, parece um MOGAD. Antes da gente indicar o tratamento, coleta sangue, a gente vai coletar líquor, vai fazer parte da nossa propedêutica, coleta o índice, bandas oligoclonais, e deixa avalia bioquímica, né, citologia e tudo mais, e deixa a amostra armazenada. Tanto do sangue quanto do líquor. Porque você, às vezes, você tem um diagnóstico, falando nem só de MOGAD, agora saindo para outras coisas. Você tem um diagnóstico inicial que muitas das vezes os exames vão saindo e você só teve aquele momento de pegar uma amostra do paciente que não foi tratado ainda. Que é aquela amostra virgem de tratamento. Que talvez vai ser aquela amostra que vai vir positiva para alguma coisa. Então, independente da queixa, se você pensar numa doença imunomediada, é o que eu falo para os meninos lá no hospital. Coleta isso daqui e deixa isso armazenado. Qualquer coisa, a gente despreza. Mas, inicialmente, eu sempre tento orientar que a gente deixe uma amostra armazenada. Isso é importante porque, assim, eu pulsei esse paciente, veio um MOG negativo e ele é um fenótipo que eu tinha suspeita. Para eu fechar esse diagnóstico, muitas das vezes, eu vou ter que esperar ele ter um novo evento. Assim, a chance do MOG progredir, assim, ficar, né, o título subir de novo, às vezes vai ser num próximo surto, entendeu? Então, é muito importante que a gente dose no momento agudo. Tá. E pagar para ver um surto desmielinizante não é muito bacana, né? Ainda mais de MOG, que é grave, né? Acho que NMO, MOG, você tem um medo... Com certeza. Onde vai ser essa lesão, né? Exato. Acho que e no NMO, todos, né? Basicamente, sempre, assim, a gente sempre tenta coletar a amostra antes de tratar, idealmente. E não vai atrasar o diagnóstico, porque você consegue armazenar. Então, assim, é um exame de sangue que você coleta, entendeu? No NMO, o anticorpo, ele às vezes costuma negativar menos.
Ficar mais estável ali. Às vezes a gente consegue, às vezes a pessoa é pulsada, o anticorpo ainda vem positivo e tal. No MOG isso você dá aí, ó, um cheirinho de corticóide, às vezes o negócio desaparece. Ô, Traje, e só pra finalizar aqui, né, a gente faz a dosagem antes do pulso, né, e tudo mais. No segmento desse paciente, eu tenho que ficar fazendo dosagem pra saber, por exemplo, se ele vai ter uma chance de recorrência, que tipo de tratamento que eu tenho que utilizar. Assim, ó, isso é... O que acontece? A gente tem trabalho já, tem estudo mostrando que pacientes que têm... Porque assim, o MOG, ele pode ser uma doença recorrente remitente, né? Ou ele pode ser uma doença monofásica, certo? Então, as pessoas perguntaram, será que um dos parâmetros que eu posso usar para saber, para estimar o risco de recorrência é a persistência do título positivo? Então, talvez, isso ainda está em processo, mas talvez a persistência do título positivo, com 3, 6 meses, é um indicador que sugere um risco de recorrência. Mas isso ainda... Só que a indicação de um tratamento de manutenção não é só baseada no título. Então, é baseado também na gravidade do surto, se a pessoa ficou com sequela ou se não ficou com sequela, outras características de alto risco que a gente pode conversar só num programa só sobre tratamento de manutenção disso, e a persistência do título. Então, esse é um dado que, às vezes, você pode usar quando você já quer deixar alguma coisa, você está meio na dúvida e tal, mas na prática não é uma coisa muito bem consolidada, não. Entendi. Para mudar sua conduta, né? Eu tenho uma quantidade de perguntas que eu faria aqui, mas é que eu acho que vai fazer parte do outro episódio. Exato. Pra gente poder falar sobre como é que vai ser a condução com esse paciente. Já começa a vir anticorpos monoclonais na cabeça, qual que eu vou pegar. E daí, se eu perguntar pro Trajano, ele vai falar bastante coisa aqui. Aí é outro episódio. Vamos fazer um outro episódio, daí o pessoal se contenta aí com esse episódio atual. Mas deu pra você aprender o suco do que você precisa pra fazer diagnóstico de MOGAD? Ficou super claro isso, né? O fenótipo que eu tenho que pensar, o tipo de exame, como avaliar os títulos. Elisa nunca. Você vê só positivo das Elisas, né? Coitado das Elisas. Elisa pra cá, né? Não, mas foi super interessante. Foi super bacana. A gente já deixa agendado os próximos episódios abordando o tratamento de MOGAD e outras doenças desmielinizantes. Tipo, é MOGAD e agora? Exato. Já temos o título. Trajano, obrigado aí pela presença. Foi um prazer aí. E até a próxima, né, pessoal? Obrigada a vocês, ouvintes, por ficarem com a gente até agora e fiquem atentos aos próximos episódios. Beleza. Eu acho que foi muito prolixo, né? Não.